importante do treinamento. Muito importante que tenha ficado claro aqui a diferença entre esses planos. Dúvidas aqui? Fala aí, Danny Boy. Me complemente. Gianzito, por uma falha operacional aqui, minha, inclusive, a gente só começou a gravar agora, então vou só recapitular aqui para o início da gravação, tá? Então, passamos pela agenda do treinamento, turma, e aí só para deixar bem claro esse slide aqui para todo mundo, né? A oferta Fit, ela surgiu com esse principal motivo aqui de que, pô, a gente estava pegando muito na rua de que o cliente ele estava fugindo um pouco daquela dinâmica promocional, da condição acabar aumentando ali depois de um mês, depois de 2 meses que a gente estava ofertando. Então, a gente está oferecendo uma oferta para ele, onde o cliente ele consegue dar fit, né? Ele consegue escolher ali a melhor opção para o seu negócio. Desde o início, essa opção é uma opção duradoura. E a gente está trazendo bons resultados disso, tá? Então, é uma opção que tanto atrai o nosso cliente quando ele bate o olho ali na oferta de primeira, quanto também tem uma rentabilidade mais equilibrada para o nosso negócio. E aí, como o Gianzito explicou, temos a Fit normal, né, sem o maisinho do lado, que a gente tem o cliente pagando IPV com aluguel de R$109 se ele não bater ali o volume, né, e aí tem a Fit que dá desconto em todas as linhas, tem o débito crédito passado que dá desconto específico em cada uma dessas linhas, e tem o Fit mais, onde o cliente ele vai pagar aluguel, né, do débito mais ele paga R$ 79,90, no crédito passado mais ele paga R$59 ali de aluguel. O aluguel é a partir do M1, tá, turma? Então a gente não cobra aluguel no M0, é a partir do próximo mês ali que o cliente é credenciado, e o cliente tem 0% de Pix no QR Code da maquininha. Beleza? Boa. Desculpa aí, Gianzito, só para a gente recapitular aqui. Muito obrigado. E aí, um ponto importante é que é por POS, tá? Esse aluguel. Tá bom, turma? Então, deixar bem claro. Então, se o cliente precisar de mais POS, aí o valor do aluguel aumenta ali, de acordo com o número de POS que ele necessitar para o negócio dele. Beleza? Dúvidas aqui? Podem mandar no chat aí. Boa. Ó, Danny Boy, você vai acompanhando o chat aí com as perguntas? Isso, vou respondendo aqui. Pode deixar, Gianzito. Show de bola. Boa. Então, o que é muito importante, turma? Apesar da oferta Fit ser uma oferta que é bastante agressiva ali na questão de preço, a gente precisa deixar muito claro aqui, turma, que a gente não pode chegar lá no cliente apenas, como a gente fala, né, tirando o pedido, né? Então, pô, chega lá no cliente e a gente vai falar só de taxa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? A gente tem uma baita de uma oferta na mão, mas é muito importante que a gente faça todo o processo, tá? Com o cliente. Então, a gente chegue lá, faça aquela conexão maravilhosa, crie rapport com o cliente, depois a gente investigue ali sobre o negócio do cliente. Então, investigue toda a parte de vendas, tudo que a gente pode oferecer para esse cliente na parte de vendas, falar bastante sobre a nossa conta, tá, turma? Cada vez mais agora, turma, a gente vai colocar uma lupa muito maior nesse tema, tá? De conta, tá, turma? Pensa que pro ano que vem nós queremos ser o banco, pro ano que vem não, desde já, na verdade, né? A gente quer ser o banco do empreendedor, tá? Então, cada vez mais é importante que a gente consiga colocar novos produtos da conta para nosso cliente utilizar. Lembrando que isso traz uma grande rentabilidade para o nosso negócio, beleza? Então, é importante que o cliente utilize o pagamento de contas, que ele utilize a nossa reserva, que ele utilize a gestão de equipes e funcionários, que a gente consiga ofertar crédito para cliente, que ele entenda como funciona o nosso capital de giro, que ele utilize nossos cartões. Então, turma, tudo isso é muito importante para que a gente gere rentabilidade para o nosso negócio. Então, não esqueçam também de falar desses nossos produtos. Não só cheguem lá no cliente e ofereçam a oferta Fit, tá? Lembra que a gente quer ofertar ali um combo e o nosso objetivo principal é ajudar a vida do empreendedor, né? Então, como que a gente ajuda? Oferecendo todos esses produtos para facilitar a vida dele no dia a dia. Beleza? Boa! Show de bola! E aí, turma, um ponto muito importante aqui sobre a oferta Fit, tá? Ela é uma oferta com RAV habilitada, tá? Então, não tem como a gente oferecer oferta Fit sem a RAV. Então, essa é um muito importante, tá? E aí, como que é a dinâmica de recebimento, tá? Todas as taxas, na hora que a gente credencia o cliente, elas são habilitadas ali para o recebimento em D0, tá bom? Então, na hora que a gente credencia o cliente com uma das ofertas Fit, a RAV já vai estar habilitada e o cliente vai receber em D0, tá bom? E esse D0 não tem custo nenhum
nos primeiros 30 dias, beleza? A partir dos 30 dias, esses 30 dias aqui são corridos, tá bom? O cliente pode optar com manter o D0 ou D1 com um acréscimo ali de 0,50 nas linhas de MDR, em cada uma das linhas de MDR, ou o cliente pode optar por receber em dias úteis. E aí que tem um ponto importante, tá? Tanto se ele optar pelo D0 ou quanto D1, tanto D0 quanto D1, é um acréscimo de 0,5 nas linhas de MDR. Aí, se o cliente não quiser, preferir receber nos dias úteis, aí ele pode desabilitar essa função, tá bom? Lembrando que o cliente não pode desabilitar a RAV, tá? Se o cliente desabilitar a RAV, aí ele pode sofrer ali uma reprecificação, tá bom? O que ele pode desabilitar é o D0 ou o D1, caso ele tenha optado por qualquer um dos dois, beleza? Essa é a única função que ele pode habilitar, beleza? Diga lá, meu querido Danny Boy. Além disso, Gianzito, uma notícia aí para vocês também, que hoje a dinâmica da oferta FIT ela é com a RAV habilitada, tá? Como o Gianzito falou, se a gente desabilitar, o cliente ele pode cair em reprec, mas o time de price ele já está estudando ali uma oferta FIT sem RAV, tá? Para a gente poder liberar para vocês também. Então, num futuro não muito distante, a gente deve ter essa oferta também. E aí, outro ponto, Gianzito, tem muitas dúvidas técnicas aqui no chat. A maioria dessas dúvidas estão lá na FAQ, tá, pessoal? Então, final do treinamento vai ter um link para a FAQ aqui também, vai ficar bem mais claro para vocês. O que tiver aqui e tiver na FAQ também, eu vou direcionar vocês para verem lá depois, beleza? E aí, a dúvida do Leandro aqui, só para já tirar também, Gianzito, tanto D0 quanto D1, se o cliente optar depois por seguir com qualquer uma dessas duas modalidades, tem um acréscimo de 0,5%, tá? Na oferta FIT, esse acréscimo é de 0,5% mesmo. Exatamente. Beleza? Boa! Show de bola, então, turma. De novo, só para a gente resumir aqui de novo, tá, turma? RAV sempre habilitada para oferta FIT. Durante os primeiros 30 dias, o cliente tem ali um bônus ali de utilizar o D0 ou o D1, e ele não vai pagar nada a mais. Após os 30 dias, ele pode desabilitar essa função, continua com os valores da oferta FIT, tá bom? Se ele optar por ficar com D0 ou com D1, ele tem um acréscimo de 0,5%, lembrando que não tem distinção entre D0 e D1, é 0,5 a mais nas linhas de MDR, tá bom? Para quem de repente é novo, aí só para entender o que é dia útil, D0 e D1, tá, turma? O dia útil, o cliente recebe sempre no dia útil. Então, por exemplo, o cliente fez pagamentos ali na sexta, ele recebe esse valor só na segunda-feira. Então, no final de semana ele não recebe. O D0 significa que ele recebe no mesmo dia. Então, o cliente pagou na maquininha, ele recebe esses valores no mesmo dia. O D1, ele recebe sempre no dia seguinte, independente se é final de semana ou feriado, tá bom? Então, essas são as diferenças ali entre o D1, né, que a gente fala que é o dia útil, D1 e D0, tá bom? Boa! Então, vamos seguindo aqui com um resuminho aqui de tudo. A proposta, a oferta FIT, turma, ela é válida para PF ou PJ, tanto faz, tá? Porém, turma, ela é válida para clientes precificados acima de 30 mil, tá? Então, não é uma oferta desenhada ali, projetada para clientes que fazem menos do que isso, tá bom? Então, já vão pensando em todos os clientes que vocês têm aí, que vocês estão vendo que se encaixam com essa oferta, que tenham um TPV ali acima de 30 mil, beleza? Ponto importante, o domicílio, turma, é obrigatório para a oferta, tá bom? Então, enquanto a oferta estiver ativa, é importante que o cliente esteja com o domicílio bancário na Estônia, beleza? Não tem contrato, então é bem legal, diferentemente das nossas ofertas promo. Aqui, a gente não tem o contrato, tá? Não tem aí o contrato, não precisa do contrato para o cliente ter a oferta, o que muitas das vezes é um grande empecilho ali, né? Uma objeção do cliente. Pô, eu gostei aí da oferta, mas eu não queria ter esse compromisso com vocês. Então é importante dizer que a oferta FIT não tem contrato. Aí, turma, um ponto importante é que a oferta ela não é padrão, tá? Ela depende ali do MCC, então vocês têm que verificar o Marco Polo ali para vocês verem, não dá para cravar que a oferta é X ou Y,
depende do MCC do cliente, tá bom? De novo, o RAV precisa estar habilitado, o D0 fica ativo desde o credenciamento e permanece sem acréscimo durante os 30 dias, e aí após os 30 dias, se o cliente optar por permanecer com o D0 ou D1 ativo, ele terá um acréscimo ali de 0,5% ali no MDR, nas linhas de MDR. Diga lá, Dani Boy. Fala, Gianzito. Só para complementar, turma, esse é o último slide que a gente fala da dinâmica da oferta, depois a gente vai dar um pouco mais de dicas práticas, tá? De como vocês conseguem utilizar. Aí só para deixar bem claro, tá? A gente fala que a oferta é a partir de 30K porque ela é vocacionada para clientes a partir de 30 mil. Porém, por exemplo, credenciei um cliente e o meu cliente não faz 30, ele faz 25. Ele vai ser automaticamente reprecificado? Ou então eu não consigo dar essa oferta para ele? Você vai conseguir dar a oferta se você precificar em 30, mas se o cliente não bater os 30, eventualmente ele pode cair ali na reprecificação. A mesma coisa para o domicílio Stone, tá? Então, credenciei o cliente no domicílio Stone e depois ele tirou. Ele pode cair na reprecificação por causa disso. Não tem contrato, mas é importante a gente ter a responsabilidade de deixar isso muito claro para o cliente, tá, pessoal? Que ele tem uma contrapartida de volume também. E aí, essa questão do MCC que o Gianzito falou, isso pode variar, inclusive, para o cliente não ter a mesma condição no FIT parcelado e no FIT parcelado mais, por exemplo. Pode acontecer isso, tá? Ou no FIT débito e FIT débito mais. Então, o que é que a gente pede antes de vocês mostrarem a condição para o cliente ou falarem a condição para o cliente? Sempre simulem e vejam como é que está a condição no Marco Polo, tá? Porque é aquela condição ali que vai valer. Beleza? É isso, Gianzito. Boa! Simbora, então, turma. Bora falar aqui, turma, agora, como que a gente mapeia as oportunidades para a gente descobrir para quem a gente pode ofertar na rota, beleza? A gente vai dar algumas dicas práticas aqui, tá? Turma, agora é o momento da gente olhar aquele funil represado que a gente tinha. Então, o que é muito importante, turma? A gente olhar quais foram todas as negociações que a gente perdeu ali nos últimos 6 meses e quais foram as objeções dela. E aí aqui, ó, vai ser um ponto importante para quem é mega disciplinado. Sempre foi no cliente. Quando perdi o cliente, colocava lá o motivo do congelamento. Quem fazia isso bonitinho vai ter vantagem nessa hora aqui, porque vai ter anotadinho ali bonitinho quais clientes voltar, a gente vai conseguir filtrar isso rapidão ali no Marco Polo. Mas nós vamos dar algumas dicas aqui de como vocês podem filtrar isso de forma bem eficiente também aqui para vocês, tá bom? Mas, turma, que clientes que a gente tem que buscar nesse momento, tá? Principalmente clientes que tiveram alterações ali pós-promo e também clientes que a gente foi e o cliente falou assim, cara, eu não quero porque com a maquininha, com a empresa que eu estou trabalhando aqui, eu tenho taxa zero no Pix. Então, esse é o momento da gente voltar lá e poder ofertar para esse cliente. Se a objeção era a taxa zero do Pix, então a gente pode voltar lá e agora ofertar para esses clientes, tá? E um outro ponto também importante é que a gente pode olhar para perfis, né, de segmentos específicos, né? Então, um cliente que precisa de baixo parcelamento é o momento da gente ir lá buscar. Clientes que a gente foi e o problema foi que o parcelado dele estava um pouco melhor do que o nosso, essa foi a grande objeção, é o momento da gente buscar esses clientes. Ou clientes também que tinham um débito muito agressivo e a gente não conseguiu entrar porque é o cliente, por exemplo, como um restaurante ou uma padaria, um mercado que utiliza muito de débito, então a gente pode voltar lá agora com essa taxa um pouco mais agressiva. Então, turma, qual que é a ideia? Tentem olhar todos os clientes que vocês não conseguiram fechar nos últimos 6 meses. Tentem entender os motivos pelos quais vocês não fecharam. E agora é o momento de vocês criarem um plano estratégico aí para poder visitar esses clientes com essa nova oferta. Beleza? Então, turma, tudo começa com um planejamento. Então, pegue na matinal, selecione todos os clientes que vocês perderam nos últimos tempos e façam um planejamento de quais clientes visitarem para vocês oferecerem essa nova oferta para esses clientes. Beleza? Boa, então, bora lá. Entrando no Marco Polo, turma. Opa, travei aqui. Travou todo mundo aqui. Estão me ouvindo? Tá ok aqui. Estamos ouvindo, Gianzito. Boa. Então, turma, abrindo o Marco Polo, quais as telas que a gente vai olhar primeiro, tá? Dica, entrem no painel. Então, se vocês entrarem no Marco Polo, lá no canto inferior esquerdo, vocês vão ter o botãozinho do painel. Vocês podem personalizar ali, turma,
todas as propostas que vocês querem ver nos últimos X tempo. Então, você pode colocar no último mês, nos últimos 2 meses, 3 meses, ou pode ser de forma personalizada mesmo. E aí, turma, lá a gente vai conseguir verificar todas as propostas, as novas propostas que nós deixamos nesses últimos tempos. E aí, depois que a gente clicar ali nessas propostas, a gente vai conseguir verificar todos os lugares que a gente visitou. E aí, ali, turma, a gente pode filtrar ali todos os clientes acima do TPV que faz sentido ali para a oferta FIT, né, que tem acima de 30 mil precificado. Então, essa é a primeira forma que a gente tem de personalizar, de filtrar, né, esses clientes para a gente poder verificar quais clientes visitar nos próximos dias, beleza? Então, de novo, bem rapidinho, abre o Marco Polo, vai em painel, clica lá em personalizar, seleciona ali os últimos meses, ou aí pode ser quanto você quiser, tá? O último mês, últimos 2 meses, algum mês específico, eu quero só verificar o mês de agosto. Aí vocês podem personalizar, olhar essas propostas, ver quem está ali acima de 30 mil e olhar, cara, por que eu não fechei esse cliente? Eu não fechei esse cliente porque ele tinha Pix zero, e isso era uma grande objeção. Pô, então eu vou voltar lá, porque agora eu posso ofertar essa nova oferta que é a oferta FIT. Beleza? Então essa é a primeira possibilidade aqui. Boa! Como que agora eu filtro por segmento? Então eu vou lá, entrar na lista de filtros. Então, quando vocês entram no Marco Polo, do ladinho tem um triângulozinho, que é o botãozinho de filtro, tá? E aí, lá nos filtros, a gente pode selecionar ali, primeiro, por TPV. Então, eu posso colocar ali, cara, eu quero só clientes que o TPV mínimo precificado é 30 mil. Aí a gente coloca isso. Aí a gente pode selecionar outros filtros, que é o filtro de segmento. A gente pode ir lá colocar segmento de alimentação, segmento de, sei lá, parcelamento, né? Então, por exemplo, móveis, todos os filtros que vocês quiserem, vocês podem selecionar ali por segmento também, tá bom? E aí, por fim, a gente pode colocar mais do que um filtro, tá? Não necessariamente pode ser só filtro de segmento e filtro de TPV, a gente pode colocar isso juntos. Então, a gente pode colocar todos os segmentos de alimentação que transacionam acima de 30 mil e a gente vai ali clicar em aplicar. Quando a gente fizer isso, no nosso mapinha do Marco Polo, vai aparecer só os clientes com esses filtros. Isso vai facilitar para a gente buscar ali os clientes que a gente quer visitar nos próximos dias ou no dia específico que a gente está se programando para fazer nossa rota. Beleza? Diga lá, Danny Boy. Um ponto aí, Genzito, aqui a gente está falando sobre segmentos, turma, porque, por exemplo, a gente filtrou aqui segmento de alimentação e bebidas e supermercados. Pô, a gente sabe que dá para entrar legal nesses segmentos com débito mais, com crédito mais, principalmente para aquele cliente que ele utiliza muito Pix, né? Mas só de você filtrar por TPVs acima de 30 mil, vocês já podem achar uma grande piscina de oportunidades aí para vocês trabalharem, tá, turma? Então, a gente falou de segmento especificamente porque pode ajudar vocês a priorizarem ali, mas só de filtrar os 30 mil ali no Marco Polo, vocês também já conseguem ver uma boa piscina para poder trabalhar, beleza? Boa! Show de bola, turma. Então, aqui, essa é uma ferramenta muito útil e que, quando eu faço rota, quando eu visito as operações, eu vejo que a galera usa muito pouco, que são os filtros, tá, turma? Então, tentem utilizar um pouco mais dessas ferramentas, vai ajudar bastante vocês. E aí, uma última dica, já está no próximo slide, talvez, eu ia falar. Boa, tá aqui nos próximos slides. E uma última dica, turma, é filtrar pelos congelados mesmo. Quando a gente clica ali nos filtros, turma, tem uma parte onde a gente consegue colocar. Primeiro, a gente coloca de novo um filtro de TPV, né, de 30 mil, mas a gente, além disso, a gente consegue filtrar por motivo de congelamento, tá? Então, a gente pode congelar clientes que a gente perdeu porque a gente não tinha taxa MDR suficiente ou taxa de RAV suficiente, né, que a gente era muito agressivo, o cliente tinha, a gente não conseguiu entrar por conta disso, e também promoção de taxa zero. Tem esses 3 filtros que a gente pode colocar ali, que são motivos pelos quais a gente congelou o cliente. Pô, toda vez que você congela o cliente, mas você coloca o motivo pelo qual você perdeu aquele cliente. E aí aqui é o bônus para quem é mega disciplinado. Tá? Então, toda vez que não credencia um cliente, congela ele e coloca o motivo correto
né, no congelamento, vai ter uma vantagem aqui, porque você vai conseguir verificar exatamente quais clientes você não fechou por determinado motivo. E aí você consegue voltar lá enfim, para oferecer uma oferta agora bem específica para esse cliente que era, a grande objeção dele no momento que você ofertou a proposta. Beleza? Diga lá, Dani Boy. Gianzito, e aí sim entra o que o Reginho falou sobre disciplina, né? Não vou fazer o paralelo com a academia dele ali, porque eu acho que não vale a pena. Só que, turma, quando vocês são disciplinados e vocês colocam muito bem ali o motivo de congelamento do cliente, surgir uma oferta nova, velho, vocês saem na frente. Que vocês conseguem filtrar ali todos os clientes que vocês eventualmente perderam por qualquer um desses motivos e dá para a gente voltar ali a ter essa conversa com o cliente apresentando uma novidade para ele, né? Que é o que a gente vai falar na sequência, inclusive. Exato. E aí, acho que uma coisa legal de falar é que, assim, muitas das vezes eu já ouvi dizer, cara, eu não congelo e não coloco o motivo lá porque, sei lá, nunca vi o motivo pelo qual a gente utiliza isso. Aqui tá um grande motivo, tá? Vira e mexe, turma, a gente vai ter ofertas específicas. A gente já teve a oferta do Masterchef, a gente teve a oferta Proma, agora a gente tem a oferta Fit. Quando a gente coloca o motivo real ali do congelamento do cliente, pelo qual a gente não consegue credenciar, a gente tem uma grande vantagem quando aparecem ofertas específicas, como essa oferta Fit. Então, esse é um grande porquê é importante vocês utilizarem ali o congelamento da forma correta, tá bom? Vai facilitar a vida de vocês a médio e longo prazo, tá bom? E vocês ajudam também as próximas pessoas que chegam na rota, tá? Então, eventualmente troquei de rota, entrou alguém no meu lugar. Se você congelou pelo motivo correto ali, a pessoa também vai conseguir filtrar isso. Então, é uma grande forma de team play também, tá bom? Boa! Então, vamos falar agora da abordagem, o pitch que a gente vai utilizar para ofertar essa nova oferta, tá? Então, turma, a gente vai trazer aqui alguns gatilhos que vocês podem trazer ali para o cliente para gerar interesse. Para os clientes que a gente está voltando e para os clientes também que é a primeira vez que a gente está apresentando. Primeiro, a gente vai falar aqui daquele cliente que, então, a gente já visitou alguns meses atrás, a gente não credenciou por alguns motivos, e a gente vai retomar esse papo, tá? Então, por isso que aqui, a fotinha ali tá com o news, né? A gente vai trazer boas novas, né? A gente vai trazer novidades ali para esse cliente, tá? Então, gatilho da novidade, tá? O que é o gatilho da novidade, tá, turma? Deixar claro desde o início que você tá voltando ali, porque agora apareceu uma nova oferta para esse cliente. E aí você pensou nele. Então, você fala assim, olha, Daniel, lembra que a gente bateu um papo aqui 2 meses atrás, e aí a gente, cara, acabou não seguindo adiante, porque você tinha um débito muito agressivo na época, enfim, e é muito importante aqui, visto que você é um restaurante, né? Então você precisa, né? Passa muito débito. Mas, cara, agora com essa nova oferta, eu queria retomar o nosso papo. Eu acho que eu tenho um negócio bem legal para te apresentar. Então, turma, esse é o gatilho da novidade. Porque logo de cara você já fala para o cliente que tem alguma coisa nova para você apresentar. E aí, ponto importante aqui, tá, turma? Lembre que nosso papo aqui não deveria ficar só em taxa, tá? A gente deveria fazer todo o processo de novo, tá? Então, crie conexão com o cliente, faça um rapport de novo. Então, se você foi um agente bem aplicado ali e você colocou as informações do Marco Polo, talvez você colocou alguma coisa que você lembra do último papo com ele. Então, sei lá, se no papo com ele ele comentou que a filha dele está na faculdade, sei lá, você pode retomar, e aí, como é que tá a filha? Tá, você falou que ela está no 3º ano, né, de medicina, e aí, como é que estão? Está ansioso para a formatura? Você pode trazer isso para o papo de novo. E aí o cliente pode falar assim, pô, caramba, o cara realmente lembra do que a gente conversou, isso pode gerar conexão com ele, beleza? Então, não... Por mais que vocês tenham um papo sobre preço aqui, que é uma novidade, não deixem de fazer a conexão, gerar a conexão e fazer todo o processo de vendas Stone novamente, tá bom? Boa! Então, temos o gatilho da novidade, a gente tem o gatilho de afirmação, que teve alguma objeção que ele fala assim, cara, mas o débito era um negócio muito importante. Fala assim, cara, então beleza. Então, se eu conseguir um débito melhor aqui, então... Se eu conseguir isso aqui para você, a gente fecha agora? E se eu conseguir, então, o Pix 0, que era o que faltava, aí a gente fecha negócio.
que é o gatilho da afirmação. Ele fala assim, não, pô, com o Pix zero aqui para mim, aí a gente segue adiante aqui, a gente consegue fechar negócio, beleza? Então, essa é o gatilho da afirmação. Um outro gatilho, turma, é o gatilho da exclusividade, tá? Fazer com que o cliente sinta que é especial, que é algo que você pensou para ele, tá? Então, quando a gente chega lá para o cliente e fala assim, cara, lembra que no nosso último papo aqui, a gente não fechou porque, cara, você tem um Pix zero e isso é muito importante para você? Pô, eu tô trazendo algo aqui que é específico para o teu negócio, que eu pensei em você quando quando apareceu essa oportunidade. Então, isso é o gatilho da exclusividade, mostrar que a gente pensou especificamente para esse cliente, e aí por isso que a gente está trazendo essa novidade para ele. E aí, por fim, turma, sempre, né, o gatilho da urgência é mega importante, tá? Falar para ele que essa oferta pode ter prazo determinado, que ela pode acabar a qualquer momento, e que ele não pode perder essa oportunidade. Tá? Então, lembra que você já tinha gostado de todos os nossos produtos, você falou que gostou da função equipe, porque você tem o gerente, você tem a parte contábil, só que você não queria por conta do Pix, pô, agora a gente tem o Pix. Só que, cara, é por tempo indeterminado aqui, né? Então, se vacilar, você pode perder. Então, essa é a oportunidade agora. Então, se aquilo era objeção, agora essa objeção não existe mais. Então, a gente tem que colocar uma certa urgência. E lembrar, turma, que toda proposta que a gente deixa, a gente tem que colocar com prazo, tá? Você fala, cara, essa proposta aqui, ela funciona até sexta-feira. Ou ela funciona só daqui 2 dias. Depois você não consegue manter essas condições para você. Beleza? Então, turma, utilizem desses gatilhos para facilitar ali o fechamento da venda. Beleza? Boa! E aí, quais são os gatilhos aí para novos clientes, tá, turma? Gatilho da prova social. Então, o que seria a prova social, tá, turma? Mostrar ou dar exemplos de clientes que utilizam você já credenciou, estão felizes com essa nova oferta, tá? Então, clientes que já... Pensa em clientes que aderiram do cliente. Então, estão visitando a padaria de São José, e aí a dona Maria, que tem uma loja de roupa, já está utilizando. Utiliza ela como exemplo, tá? Inclusive, vá lá na Dona Maria e pergunta se você pode usar ela como referência para você depois ir no São José da padaria ali, tá bom? Então, a prova social também é algo que funciona demais. O gatilho da urgência, aí é a mesma coisa que a gente tinha falado no slide anterior, sempre, tá, turma? Falar que a proposta tem prazo, que é até determinado dia, que o cliente não pode perder, tentar entender o porquê o cliente não quer fechar naquele momento, se tem alguma dúvida. Então, não deixa o cliente te ficar jogando você. Vai passando aí que eu vou pensar. Tá, mas vamos pensar junto, então? Qual que é a objeção que está acontecendo ali que o cliente não está te avisando? Beleza? Boa. Gatilho da escassez. Mostrar que é uma novidade e não sabe por quanto tempo ainda vai conseguir manter essa proposta, essa oferta. Então, o gatilho da escassez é muito importante. E aí, por fim, também o gatilho da exclusividade, que é uma proposta especial para aquele ramo específico. Então, a oferta FIT débito, a gente pode falar que é uma oferta específica para aquele segmento. Tá? Então, essa exclusividade pode gerar aí um gatilho para o cliente querer aderir ao nosso plano, tá bom? Danny Boy, é contigo. Boa, Janzito, só queria fazer um adendo aqui, que é o seguinte, a gente tem outras dicas para passar para vocês, então a gente vai correr um pouquinho mais aqui com o conteúdo, só que eu só queria deixar claro que tudo que a gente está trazendo aqui, tanto dos gatilhos, tanto da abordagem, quanto do pitch, até mesmo da concorrência que a gente vai falar, a gente pegou das boas práticas de quem já está utilizando a oferta, tá, pessoal? Então, tanto a galera do Polo, que está conseguindo trazer um bom resultado ali com a oferta FIT, quanto a galera daqui de franquias, que desde que a gente lançou a oferta, já está com um bom resultado. Aí eu vou dar até alguns exemplos. Tem o Matheus de Pinheiro, que deve estar acompanhando a gente aqui. Tem o Davi de Altamira, uma galera até que me ajudou aqui a gente construir também esse material. Então, simbora que dá para a gente trazer muitos clientinhos. Bora, Janzito. Simbora! Vamos continuar aqui. Boa, turma. E aí, qual que é o pitch, tá? Vou até passar um pouco mais rápido aqui, porque a gente está meio arrochado no tempo, né? Turma, a gente deveria fazer o pitch completo, independente se a gente está voltando no cliente, no cliente que a gente já veio, e agora apareceu essa oferta, Pix zero, vou voltar naquele cliente que eu perdi por causa do Pix.
Mas, turma, façam todo o diagnóstico completo, tá? E aí uma dica, turma, é utilizar o bússola, tá? Mesmo se o cliente falar assim, cara, mas você já veio aqui um mês atrás, pô, já vai direto para a proposta, fala assim para ele, olha, o bússola é uma ótima desculpa ali para você falar, cara, preciso responder essas perguntinhas aqui, porque faz parte do processo do meu sistema aqui, tá? Então, o próprio bússola é uma oportunidade de vocês falarem para o cliente que vocês precisam responder todas as perguntas para poder passar por todo o processo, tá bom? Então, turma, façam todo o processo novamente, entendam ali as dores que esse cliente tem, além da objeção do preço que ele já tinha, tá? Para quê? Para que vocês amarrem a oferta FIT com um pacote completo de soluções para esse cliente, tá bom? Então, o que é muito importante aí, tá, turma? Para a oferta FIT principalmente, tá, turma? Entender o share do cliente. O que é o share, tá, turma? O quanto que ele passa em cada modalidade. Então, quanto que ele passa de débito, quanto que ele passa de crédito, quanto que ele passa de parcelado. É muito importante que vocês entendam isso no detalhe, tá, turma? Porque a oferta que a gente vai oferecer para ele, que vai mais combinar com ele, depende muito disso, tá? Então, é muito importante a gente entender se ele passa 90% das vendas no débito, pô, então a gente sabe que a oferta débito mais ou a oferta FIT débito vai ter mais, vai combinar mais com esse cliente. Ou se ele é um cliente que só vende no parcelado, pô, a gente nem precisa oferecer oferta FIT débito, né? Então, oferta FIT crédito, a gente já pode dar mais preferência ali para a oferta FIT crédito, tá bom? Então, é muito importante isso. E aí, turma, também entender todos os custos que ele tem, tá? Pix na POS, se ele paga pelo Pix na POS, quantos Pix ele faz por mês para fora, se ele paga esse Pix out, né? Toda vez que ele tem que mandar esse Pix para algum outro lugar, se ele paga aluguel de maquininha, quanto que ele paga de cesta bancária, se ele tem preferência ali entre D0 e dias úteis, né? Se ele precisa, né? É um cliente que é igual o segmento de alimentação, por exemplo, um restaurante, uma lancheria, ele utiliza muito esse dinheiro para fazer compras no final de semana. É muito importante que a gente consiga fazer esse diagnóstico bem feito para a gente entender ali as necessidades desse cliente e oferecer a oferta que vai casar mais com o negócio dele, tá bom? Boa! Então, agora aqui a gente vai ter uma dinâmicazinha. Temos tempo, Dani Boy? Como é que a gente está de tempo aqui? Temos 3 minutos para a galera calcular e quero ver quem é os bravos da matemática. Turma, então como que é a dinâmica aqui? A gente pegou um cliente aqui que faz ali 65 mil reais de TPV, tá? Esses 65 mil reais estão divididos ali entre débito, crédito e Pix. Esse cliente faz 25 mil no débito, ele faz 15 mil no crédito e ele faz 25 mil de Pix, tá? E aí aqui a gente tem 4 ofertas para oferecer para esse cliente. A gente tem a FIT débito, e a FIT débito a gente vai ter 0,89 no débito, 3,59 no crédito. Aí o aluguel aqui é isento, né? Porque o FIT débito a gente tem PV, e a gente tem 0,65 no Pix. A oferta FIT crédito, a gente tem 1,01 no débito, 3,13 no crédito, e PV para ele, né? E 0,65 no Pix. A oferta FIT débito mais, 0,89 no débito, 3,59 no crédito, aí ele vai ter a mensalidade ali de 79, só que a gente tem 0% no Pix. E a FIT crédito mais, 1,01 no débito, 3,13 no crédito, 59 de mensalidade e 0 no Pix. Turma, eu quero saber, a pergunta é, uma máquina só, tá? Só uma maquininha. O que eu quero saber é, qual oferta vai valer mais a pena para esse cliente? Boa lá, 3 minutinhos. Então a gente tem até 9h20 para vocês responderem. Coloquem no chat aí qual a oferta que vai combinar mais com esse cliente. Enquanto isso, Genzito, eu vou fazer um negócio aqui. Deixar a musiquinha para vocês. Vamos ver o que a galera vai
comentar aqui. Fit débito. Fit débito mais. Ó, o Fit débito mais tá ganhando, hein? Não dá para ouvir direito, porque você tá com um abafador de ruído ali embaixo. Tá correndo todo ruído. Nossa, Fit débito tá... 80% da galera tá falando Fit débito aqui. Tá débito e crédito aqui, né? Tá débito mais, né? O Fit débito mais. Todo mundo tá falando... Eu só vi um agora que não botou um maisinho ainda. Não, tem alguns. Esse exercício é legal, Tatu. Até porque, às vezes, a gente vai no cliente e a gente fala, então, eu entendi aqui que você faz mais sentido assim, essa oferta. Aí o cliente vai dizer, por quê? Se você não souber calcular, meu amigo, toda a autoridade ali, credibilidade, vai por água abaixo. Exatamente. Mais um minutinho. Aqui, ó. Eu acho que é o Fit débito mais porque a transação de débito e Pix são maiores. Será? Ai. Será? Jean, diga. Depende muito, né? O cliente no débito, no Fit débito, se você pegar 25 mil e multiplicar por 0,65, ele vai trazer cento e poucos reais ali de receita. Já no débito mais, 79. Então, para o cliente fica mais barato o débito mais. Porém, se a gente quiser rentabilizar mais, a gente pode começar na promoção do Fit débito, conseguiu trazer com esse Pix, ótimo. Não conseguiu, você tem Não, sim, mas a pergunta é o que vai ser mais vantajoso para o cliente. É para fazer o cálculo agora. Fazer o cálculo com as informações que estão na tela. A Adriana tá ligeira demais. Tá ligeira, é isso. Ela sabe como é que dá para trazer mais. Ela já tá pensando na rentabilidade ali, é isso. Gestão, dinheiro em caixa. Tá certo. Bora, Jeanzito. Bora! Turma, quem falou aí Fit crédito mais acertou, tá? Esse aqui é o que vai ser mais vantajoso para o cliente, beleza? Não mais vantajoso para a gente. No caso, mais vantajoso para a gente, para a operação, seria o Fit débito. Mas para o cliente aqui, onde o cliente vai ter mais vantagem aqui, né? Seria no Fit crédito, tá, turma? Por quê, turma? Principalmente por conta do Pix aqui, que ele vai ter 0. A mensalidade que ele vai pagar, vai valer a pena ele ter a mensalidade, mas com o Pix 0 por conta que ele transaciona 25 mil. Ah, Jean, como é que eu sei? Como é que eu posso fazer esse cálculo aqui para entender quando vai valer a pena ele ter a mensalidade em vez do Pix 0? A gente pode pegar aqui o valor de 79, que é da mensalidade do Fit débito aqui, e dividir por 0,65, que é a taxa que ele pagaria aqui, ó, certo? Então, quando o cliente tiver acima de R$ 12.153 de Pix, já vai valer ele ter aqui a taxa 0 no Pix, mesmo pagando uma mensalidade de 79. E para a mensalidade de 59 é a mesma coisa. Eu pego os R$ 59 de mensalidade, divido aqui pelo 0,65%. Então, acima de 9 mil de Pix, já vai valer a pena para o cliente pagar a mensalidade de 59 por mês ali, para ter o Pix 0, tá bom? Essa é uma forma bem fácil ali, rápida, de vocês calcularem ali quanto que vale a pena para o cliente, tá? A partir de quanto de Pix por mês que já vale a pena para ele ter o Pix zerado, tá bom? Boa, então quem respondeu aqui o Pix 0 do Fit crédito mais acertou. Diga lá, Dani Boy. Pô, e aí esse exemplo é legal, Jeanzito, porque ele mostra pra gente que não necessariamente só pelo cliente ele tem um faturamento maior no débito e no Pix, a oferta débito mais é a melhor para ele. Então a gente fazendo conta é que vai chegar nesse ponto, mas pode acontecer o seguinte, pode acontecer mesmo mostrando isso, o cliente fala, mas, pô, cara, então, o meu volume no débito é maior e eu queria ter um desconto maior no débito mesmo. Quem é que vai tomar a decisão final? Vai ser sempre o cliente, tá, turma? O papel de vocês é direcionar, é mostrar para o cliente as ofertas que a gente tem
quem toma decisão no final das contas é o cliente sempre. Bora acelerar para liberar essa galera às 9h30, Janzito, vamos. Boa. Então, turma, vamos falar do pitch aqui na hora de apresentar, um ponto muito importante que o Dani falou, tá, turma? Sempre apresentar 2 propostas, tá? Então, utiliza o Bússola, lá no Bússola a gente consegue colocar já 2 propostas. Ponto importante, entenda as dores do cliente, retoma as dores, apresenta as soluções, combina isso com o pacote completo, né, de soluções que a gente tem. Turma, faça uma ancoragem, tá, turma? Então, não ofereçam a menor proposta de vocês que vocês tenham na mesa já, tá? Ofereçam uma proposta um pouquinho maior para você ter margem ali para negociar, tá? Então, não entrega a melhor oferta de cara, tá? Isso é comprovado cientificamente, turma. Se vocês ofertarem a menor proposta, quem vai na academia de vendas tem uma aula específica disso, tá? Se vocês ofertarem a menor oferta de vocês, o cliente vai sempre querer dar aquela choradinha, tá? Exato. Quem foi na academia de vendas sabe ali, a gente fala sobre Zopa, Batna. Então, assim, de novo, ofereçam a proposta um pouquinho maior primeiro, para vocês terem margem de negociação, tá bom? Ofereçam 2 propostas, tá, turma? Porque daí, quando o cliente tem 2 propostas, ele vai escolher entre Stone e Stone, tá? Se você oferece a oferta A e a oferta B, ele é assim, cara, qual dessas eu gostei mais? Vocês concordam que ele está olhando para 2 propostas Stone? Então, sempre ofereçam 2 propostas, tá? Ponto importante, a gente não vai ter alterações de condições com essa oferta. E ela também é sem contrato, tá? E aí, turma, óbvio, né? Explique as contrapartidas, né? Fala que tem que ter domicílio bancário, que o cliente não pode desabilitar a RAV. Isso é muito importante para a gente não ter nenhuma surpresa para o cliente depois. E sempre ofereçam as 2 propostas, beleza? Como que a gente faz isso utilizando o Bússola? Vamos lá, bem rápido aqui. A gente clica lá no Bússola, realizar proposta, a gente vai ter a opção lá de apresentar 2 propostas, e aí a gente coloca ali a oferta do FIT parcelado e o FIT parcelado mais. Quando a gente fizer isso, na hora de apresentar a proposta para o cliente, ele já vai ter as 2 opções ali dentro de forma super profissional, bem bonitinho para o cliente, especificando o preço que ele vai pagar, se a gente a diferença entre um e outro, os valores das taxas, de forma muito bonitinha para o cliente, muito organizada ali. Então, turma, de novo, tem muita gente ainda não utilizando o Bússola, não faz sentido vocês não estarem utilizando essa ferramenta mega legal, super profissional, que vão dar ali um gatilho de profissionalismo mesmo, um gatilho de autoridade, que é um gatilho que a gente nem colocou aqui, mas é um gatilho que é muito importante em vendas também, tá bom? Diferenciação, né, Janzito? Total, ninguém na concorrência faz algo tão formal, tão bonito quanto a gente está fazendo aqui para o nosso cliente. Ponto bem legal aqui, o cliente, quando você oferece pelo Bússola, ele consegue clicar aqui nas soluções e ele consegue ser redirecionado para o YouTube para ter uma explicação de cada um dos produtos que a gente está oferecendo para ele. Então, é um negócio mega legal, super profissional, que tem que utilizar. Turma, ponto importante, tá? Daqui a algum tempo, não vai ter opção de oferecer proposta para o cliente sem o Bússola. Então, se vocês não estão utilizando agora, vocês vão sofrer muito quando mudar isso daqui a algum tempo. Tá bom? Tá bom? Desculpa. Então, boa, aqui mais explicando ali as telas, né? A gente consegue verificar ali também a parte do set, como é que fica para o cliente. E aí vocês conseguem verificar a parte durante o período promocional e após um mês também, como é que vai ficar, caso o cliente não opte ali por continuar com o D0 e o D1, tá bom? Boa! Janzito, é legal destacar que o folder, ele gera, por padrão, uma oferta com um acréscimo do D0, tá? Então, antes de vocês mandarem para o cliente, se o cliente, por exemplo, ele não for continuar trabalhando com D0 depois, se ele quiser optar pelo DU depois desse período promocional, só é vocês clicarem aqui em ver taxas promocionais lá em cima, que aí a oferta que vai para o cliente dentro desse folder já vai ser a oferta ali com esse desconto, né, com
como é, sem o acréscimo dos 0,5%, que foi até o que o Leandro falou aqui no chat, beleza? Boa! Bora, gente. Simbora! Aí, turma, aqui a gente preparou só um quadrinho para falar um pouco da diferença entre a oferta FIT e a concorrência. Então, falando das cooperativas, tá, turma? Qual que são as desvantagens da cooperativa? Uma coisa que a gente sempre vê muito em cooperativas é que a parte da mensalidade, né, ou da cesta bancária, ou a mensalidade da maquininha mesmo, é um pouco não transparente, né? O cliente paga a mensalidade, depois isso é estornado para a conta dele. Então, fica meio difícil do cliente entender se ele está pagando mensalidade ou se não. Então, isso acaba sendo uma desvantagem das cooperativas. E por que a gente está colocando a cooperativa? Porque ela é uma das que geralmente oferece o Pix zero na maquininha, tá? Então, mas essa falta de transparência acaba sendo uma desvantagem. Na Stone, o cliente não tem isso, ele tem transparência na mensalidade, a gente tem a conta que é gratuita, então ele não está pagando uma cesta bancária, ele tem o recebimento ali no mesmo dia, e ele tem uma oferta combate, que é o Pix Zero ali, para a gente bater de frente com as cooperativas agora, que a gente sabe que às vezes é uma dor ali muito grande ali, e tem crescido, né, na região ali de vocês ali. Então, a oferta FIT casa muito bem com uma oferta combate ali para as cooperativas, tá bom? Boa, quando a gente fala da rede, turma, a gente sabe que a rede não tem uma transparência ali muito grande na parte de isenção do Pix. Vira e mexe, passa alguns meses, o Pix começa a ser cobrado. Então, eles têm os custos bancários um pouco mais altos. E, em contrapartida com a gente, ele vai ter, de fato, ali um Pix zero real ali. E ele também não vai pagar a conta PJ ali com a gente, tá bom? A Cielo, a gente tem muitos casos do cliente pagar aluguel, o cliente pagando a taxa no Pix, custos bancários, uma coisa que acontece muito na Cielo também, eles pagam pelo plano, né? Então, o plano Cielo Mais. Então, tem vários planos ali que ficam meio escondidos ali no portal, que é bem não intuitivo, né? Então, também a falta de transparência bem grande da parte da Cielo. Na verdade, a Cielo nunca foi muito difícil de tirar dos clientes, né? A Cielo, quando a gente vê Cielo na rua, na verdade, a gente fica até feliz, né? A Cielo tem muita questão de reprecificação também, então, o que a gente pode oferecer para combater a Cielo? A gente tem o IPV na maquininha, ou a gente tem o Pix gratuito na POS. Além disso, a gente tem a nossa conta PJ, que também é gratuita. E, por fim, a PagSeguro. O grande problema da PagSeguro é um atendimento deficiente, né? Então, a gente também tem visto da PagSeguro uma reprec muito grande nos últimos meses, e principalmente cobrança de Pix na maquininha, caso o cliente utilize o Pix na maquininha ali, tá? Então, o que a gente pode oferecer quando a gente vê uma PagSeguro, perdão? A gente pode oferecer um atendimento que com certeza é o melhor atendimento do Brasil, porque tem vocês aí na rua que atendem o cliente super bem, e a gente tem condições muito claras. A gente pode falar um pouco das reprecificações que tem havido na PagSeguro, e além de tudo, a gente vai oferecer ali o Pix gratuito na nossa maquininha agora, com a oferta FIT, tá bom? Boa, diga lá, Dani Boy. Inclusive, conversando com alguns agentes ali que estão mandando o Brasil na rua, a gente entendeu também que a PagSeguro, nas reprecificações, também estão passando a cobrar o Pix de alguns clientes. Então, é interessante a gente investigar isso bem no detalhe quando a gente for falar com esses clientes, né, que utilizam a concorrência. E aí, para fechar, vamos embora, né, Gianzito? Bora! Acho que já que esse seria o resumo, né, Dani Boy? Mas vamos falar aqui bem rapidinho, ó. Então, turma, como vencer com a oferta FIT? Tá, primeiro, turma, façam o filtro lá do Marco Polo para vocês retomar o interesse de clientes que vocês perderam por alguma objeção, que agora a gente está tendo armas para combater. Turma, investigar as modalidades, tá, turma? É muito importante que a gente entenda o tanto que o cliente faz no débito, tanto que o cliente faz no crédito, quanto que o cliente faz no parcelado. É muito importante a gente entender o share, tá, de cada uma das modalidades. Sempre oferecer duas opções, tá, na hora de duas ofertas. Então, ofereçam a oferta FIT. Pode ser a FIT normal com o FIT Crédito Mais, ou o FIT Crédito com o FIT Crédito Mais. O importante é que a gente sempre ofereça duas propostas para o cliente. Quando houver uma objeção de preço, turma, calcula o SET junto com o cliente. Vocês calcularem ali com o cliente, turma, vai gerar também um gatilho de autoridade, e o cliente vai entender ali, vai conseguir quantificar ali os valores, né, que ele está pagando, com o que ele vai pagar agora.
E também explicar muito bem as contrapartidas dessa oferta, explicar que ela não tem contrato, mas é importante que o cliente tenha sempre a RAV habilitada, sempre tenha domicílio na Estônia, tá bom? Boa! Missão para as próximas matinais, tá, turma? Nós preparamos alguns POPs para vocês fazerem na matinal. Não vamos entrar aqui no detalhe dos POPs, mas nesse POP vocês vão conseguir ver todas as modalidades do cliente, quanto que ele passa no débito, crédito, Pix, e aí a gente vai ter todas as ofertas ali da FIT, e é importante que vocês ofereçam, treinem, oferecer essas ofertas para o cliente, entendam quais são as melhores para ofertar para o cliente e ofereçam sempre 2 ali para o cliente escolher qual que é a melhor combina para o negócio dele. Beleza? Boa! Turma, a gente vai ter alguns links úteis aqui para vocês. Então, no nosso material, vai ter o material de apoio. Acho que já foi mandado para eles, né, Dani Boy? O material de apoio. A gente vai ter também os POPs. E também teremos uma FAQ, turma. Leiam a FAQ, tá? Diversas das dúvidas que vocês foram falando aqui ao longo do treinamento já estão respondidas lá na FAQ. E além disso tudo, turma, a gente vai ter um videozinho gerado por IA, que é bem legal, que o Dani faz isso, um resuminho desse treinamento aqui para vocês olharem de novo ali um resumão da oferta FIT para vocês, tá bom? Em vídeo. Janzito, vou dar uma dica, ó. Então, no material de apoio vai ter tanto a FAQ, quanto os POPs, quanto o resumo do treinamento também. Então, a dica que eu dou nas próximas matinais, pode ser amanhã, pode ser uma matinal que vocês pegam uma pauta móvel ali da semana que vem, mas revejam esse resumo do treinamento, que é de 6 minutinhos, é bem rápido. É uma IA super simpática ali que dá esse resumo, inclusive, do treinamento em vídeo para vocês. E depois façam um POP, porque o que a gente mostrou aqui é só teoria, turma. E teoria é 10% ali do aprendizado. Então, a maior parte do aprendizado, vocês constroem isso na prática, tá? Então, não deixem de fazer os POPs, que vai ajudar demais a fixar o conteúdo. Boa! Finalizamos, então. Turma, primeiro ponto aqui, avaliem o treinamento, por gentileza. Peguem o celular de vocês, coloquem aí no QR Code. Acho que o Dani vai colocar no link aqui também, né, do Forms de avaliação, do feedback. E aí, turma, próximos passos, tá, turma? Revisem o material. Turma, essa oferta é uma oferta bem bacana para a gente mandar brasa na rua aí. Então, por favor, revisem os materiais, leiam a FAQ. E mais importante, tá, turma? Treinem, tá, turma? Não é só através desse nosso treinamento que a gente deu aqui que vocês vão ficar craques em oferecer essa oferta. É importante que vocês treinem nas matinais, façam os POPs para vocês ficarem craques ali, tá bom? Peço que avaliem o treinamento. E é isso, turma. Muito obrigado. Desculpa ter passado dúvidas, um pouquinho do tempo. Pessoal, material tá aí. Vou mandar para vocês via RM, está nos grupos, então vou mandar o PDFzinho do material de apoio. Não deixem de dar o feedback do treinamento, por favor. É super construtivo para a gente. A gente utiliza o feedback de vocês, inclusive, para construir os próximos treinamentos. E esse medir a absorção do conteúdo que está aqui, ó, se vocês também tiverem um tempinho, seja hoje, seja nas próximas matinais, eu indico fazer amanhã, tá? Também acessem esse QR Code aqui, que vocês vão ter uma provinha aí. São 5 perguntinhas bem rápidas ali, bem simples, sobre o treinamento de hoje, só para garantir que todo mundo conseguiu entender como funciona a oferta FIT e como a gente consegue apresentar para os nossos clientes. Beleza? Se não tiverem dúvidas, turma, todo mundo liberado. Quem tiver dúvida, fica aqui com nós, que eu vou continuar aqui para poder tirar as dúvidas de vocês também. Beleza? O João já falou aqui, partiu Nordestone, galera que vai para o Nordestone. Amanhã eu estou chegando em Natal, vou encontrar vocês, vai ser massa. Estou ansioso para encontrá-los. Boa rota, turma. Se tiver dúvida, vou ficar aqui ainda. Vamos ficar. O Dani Boy vai ficar aqui para responder todas as perguntas, valeu, né, Dani Boy? Boa galera. Valeu. Boa rota. Boa rota, valeu. Boa rota. Edu. Para todo mundo. Valeu. Bora. Fala, Jean. Fala, Dani. Fala, Edu. Diga, meu querido. Vou só parar a gravação aqui para não ficar muito longo, peraí.